Todos precisam conhecer sobre Jesus, ouvir sobre a palavra, independente de qual é a sua condição, né? O que Deus quer é que o nosso amor seja extraordinário. Bom, falando do extraordinário, a gente precisa ampliar a visão. Sempre foi para nós uma percepção de que a igreja ela é para todos, né? O evangelho de Jesus ele é inclusivo. Jesus deu a vida por todos. Esse foi o plano divino, enviar o seu Filho para que todos pudessem ser alcançados pelo seu amor. Então, não há ninguém que fique fora desse projeto. Nós nutríamos no coração que quando pastoreássemos uma igreja, nossa igreja pudesse ter esse olhar e pudesse estar acolhendo essas famílias e essas crianças ou mesmo jovens, adolescentes, adultos nessa condição. Isso, ou seja, já é um engravidamento desde que nós nos conhecíamos e sonhávamos liderar e pastorear uma igreja. O nosso desejo era que a gente intencionalmente pensasse no alcance dessas crianças ou mesmo jovens e adultos para a gente poder levar o amor para todos. De maneira eficaz e de maneira efetiva e eficaz, né? Acho que a gente pode dizer que o nosso coração sendo formado e preparado, como a Marta já disse, a igreja sendo preparada e formada para isso, mas a gente pode pegar dois aspectos cruciais, tá? O mais importante deles, a liderança sendo estabelecida. Deus nos deu clareza de que Ele tinha levantado a liderança, uma liderança com um chamado para o ministério pastoral, mas também com uma realidade que Deus foi construindo para que pudesse chegar a esse ministério não de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? A partir da sua própria história. E isso é o que a gente tem visto Deus fazer na vida do Miguel, da Tiesa. Isso tem crescido na nossa sociedade. Isso tem chegado na nossa igreja. Famílias estão procurando ajuda, apoio, né? Um ambiente para ser amado, para ser apoiado, para que possam conhecer a Cristo e possam tornar Cristo conhecido para si e para os seus filhos. A gente, acho que conseguiu muito apoio compartilhando com outras pessoas. Principalmente aqui dentro, assim. Muitos irmãos oraram com a gente, nos deram palavras de incentivo, de encorajamento, né? E a gente foi atenuando, digamos assim, os nossos sentimentos ruins, né? E começou a aparecer coisas boas, né? Coisas de amabilidade realmente pelo filho e vamos enfrentar, vamos ver o que é. E hoje está aí esse guri sapeca que a gente não sabe como seria sem ele. Esse amor da igreja, né? Eu acho que a Monte Serra, ela já está, né, bem à frente disso, né? A gente vê esse amor, né, de fato sendo repartido. Então, assim, que as pessoas, que elas continuem, né, de fato, amando, né, o próximo, porque o amor, ele cura, né? O abraço, ele conforta e o amor cura. Então, eu acho que esse é o maior gesto, assim, acho que a igreja pode oferecer. Desde que o Davi nasceu, eu tive um outro olhar sobre muitas questões, né? Sobre poder respeitar o tempo de cada um deles, né? Do jeito de cada um deles. Então, a minha maior aprendizagem também foi me deixar cuidar, caminhar junto com o corpo de Cristo faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença na nossa história. E começamos a pedir então para as pessoas que nos ajudassem, aqueles que estavam próximos, a própria igreja. Era um momento que a gente ia começar a comunicar, né, para as pessoas e poder buscar a ajuda. Então nós fomos para uma célula e foi nessa célula então que eles ouviram a nossa história, a gente falou o que estava acontecendo, a gente falou como estava o nosso coração. E eles, então a gente pôde ouvir deles, então, uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda e inclusive de direção. Deus foi trabalhando, moldando o nosso coração, ajudando-nos a entender que os nossos filhos são muito mais dele do que nossos. E Ele foi dando uma clareza profunda de que sim, Ele queria que tivéssemos mais filhos. E a gente decidiu, já que tinha experiência com o Davi, independente do resultado, confiar que Deus cuidaria de todo o resto. Foi realmente um passo de fé e de obediência. E aí, como a Tiesa falou, a gente não imaginava, né, que viriam gêmeas. Também não imaginávamos que uma das crianças viria com síndrome de Down. E a gente também, com o aprendizado em relação ao Davi, quando chegou a Hannah Esther, a gente repartiu
as dores, a gente repartiu as expectativas, né? A gente repartiu essa história desde o início com a igreja. E foi muito diferente do que o processo anterior com o Davi. Tanto que hoje ele está integrado, né? Mas depois de alguns anos de vida ele foi se integrando. As meninas já estão na mão do povo desde que nasceram. E de novo, né? A gente vê a mão, a bondade de Deus se manifestando, né? Nos dando o privilégio de viver essas diferentes histórias num mesmo ambiente, né? Na mesma casa. Então, quando a gente pôde vivenciar com o Miguel essa nova realidade, que foi uma surpresa para eles, para todos nós, mas foi uma surpresa que trouxe uma alegria no nosso coração. Não pela situação, porque é uma situação difícil, né, para os pais que recebem uma notícia assim. Então, nós acreditamos que Deus escolheu mesmo o Miguel e a Tiesa como pais especiais, da mesma maneira que a gente vê tantos outros pais, que Deus fez isso, mas com eles de uma maneira bem inusitada, porque a gente pôde, numa conversa juntos, perceber o quantas pessoas em 1 milhão, em 2 milhões, em 7 milhões, eu nem me lembro direito quanto, que eles foram escolhidos para terem a Raninha, o Davi e a Esther. E Deus me levou para os números, porque eu gosto de estatística. E eu pensei, poxa Deus, mas é muito inusitado, né? A Tiesa dizia, eu acho que Deus tem realmente uma missão pra gente, porque é uma família miscigenada, né? Tem de tudo. E eu fiz a conta e não acreditei. Eu levei para 2 amigos da estatística pra gente fazer a conta também. E é uma chance, pelo menos, uma chance em 70 milhões. O que Deus me ministrou, filho? O que torna isso tudo especial pra mim não é que seja uma chance em 70 milhões, pode ser uma chance em 70 milhões. Ou uma chance em uma. Se vocês não estiverem centrados na minha vontade, não tem valor nenhum. Então o valor disso tudo está onde? Porque toda circunstância Deus usou para atrair o nosso coração. É a gente buscar estar no centro da vontade do Senhor. Seja uma chance em 70 milhões ou uma em um. A minha principal aprendizagem foi essa, assim, olhar para o Senhor e não para as ondas do mar e alinhar o meu coração ao desejo dele para a minha vida, né? Deixar ele realmente escrever a minha história, a nossa história como família, a história de cada um deles. Antes deles nascerem, eu não entendia muito bem essa frase. Não tem a ver comigo, tem a ver com o reino, né? Ela passava um pouco batida para mim e aos poucos Deus foi trazendo forma. Verdade, foi trazendo essa frase de maneira mais concreta para o meu coração, né? Desceu daqui para cá, né? De poder entender que realmente não tem a ver só comigo, só com o Miguel, ou só com a vida do Davi, ou só com a vida da Hannah, ou só com a vida da Esther, né? Tem a ver com o reino. Nós somos do Senhor e Ele quer que toda a nossa vida seja entregue para o reino, né? O primeiro sentimento é gratidão. Gratidão a Deus, porque, de novo, nós experimentamos Ele soberanamente guiando a igreja e liderando a sua igreja e só nos dirigindo para entender a vontade dEle. O segundo sentimento é de expectativa em relação ao alcance desse ministério, ao quanto nós poderemos abençoar não só as famílias que já estão na igreja, nesta realidade, podendo ter aqui o apoio da igreja, mas também o quanto a igreja poderá fazer pela cidade, por famílias que ainda não conhecem a Cristo, porque o propósito da nossa igreja é anunciar o amor de Cristo Jesus a todas as pessoas. Essa é a nossa missão aqui. Então, esse universo é um universo que Deus ama como a todos nós e nós estamos cheios de expectativa do que Deus fará. O perfeito amor que é Jesus, ele lança fora o medo. Então a gente abre mão do medo primeiro. Essa é a primeira coisa. Eu tô devagar tô aprendendo Libras. E quando eu comecei a aprender, eu pensava, é uma coisa muito difícil. Eu tinha medo de aprender porque eu achava que eu não ia conseguir. Mas quando eu dei o passo, eu vi que não é assim. E quando eu comecei a ouvir
as pessoas pelas mãos delas, eu comecei a ver o Espírito agindo na vida delas e coisas que eu não entenderia nunca e não alcançaria o meu coração. Então, o versículo ele segue falando que o medo produz tormento, mas que aquele que escolhe o caminho do amor, ele é aperfeiçoado. Nós somos um corpo, né? Um só corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós recebemos o comando do cabeça. Então, se ele manda amar todos, e ele fez isso enquanto esteve na terra, quando através de nós ele está ainda na terra para amar. Então, Jesus na terra tocou o leproso, o surdo, o mudo, o pecador, o cego e todos nas suas diferentes realidades. E nós temos que tocar a todos, sendo mãos de Cristo, sendo um coração, tendo os olhos de Cristo, sendo boca, mas de alguma maneira alcançando onde Ele deseja alcançar. Então nosso alvo não tem limites, mas o nosso amor precisa ser aperfeiçoado para alcançar aonde Deus mesmo quer que a gente alcance. Então, quando ministérios começam, não são ministérios, mas são filhos que estão chegando de uma maneira diferente, né? Então vão chegar novas ovelhinhas para o nosso rebanho e novos membros para a nossa família. E com isso toda a nossa família cresce, né? Quando filhos chegam, os pais são aperfeiçoados no amor. Quando filhos crescem, porque à medida que vai crescendo a gente vai aprendendo a amar diferente, na etapa diferente de cada filho. E isso acontece na igreja também. A gente sai da nossa zona de conforto, às vezes algumas coisas nos incomodam, a gente reclama, mas a gente aprende a agradecer, porque há a bondade de Deus em todas as etapas e fases da nossa vida, né? Então, quando a gente enxerga que o nosso amor está sendo aperfeiçoado, a gente pode entender que o que Deus quer é que o nosso amor seja extraordinário, né? Que a gente aprenda a amar como Ele ama. Viver uma vida extraordinária é viver o extraordinário de Deus no nosso ordinário, né? E a base desse extra do Senhor é o amor. Falou antes, e a palavra já fala, o amor lança fora todo medo. E é o Senhor que nos capacita a amar, né? É o Senhor que nos transforma por meio desse amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, para mim, viver uma vida extraordinária é viver o extra do Senhor no nosso dia a dia. Eu sempre falo que Deus é um Deus que trabalha nos bastidores, Ele tem trabalhado. E quando a gente começou a pensar em pessoas para o time do Extraordinários, a gente já tem conversado com pessoas, a gente não imaginou que Deus já estava preparando um time extraordinário.